Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto 300 questões comentadas, analisaremos hoje mais uma questão da série, a questão número 4. Baixem a questão pelo link na descrição do vídeo e acompanhem a correção fazendo as devidas anotações. Peço também que vocês inscrevam-se no canal Professor Marcos Roberto dos Santos, canal Português é Fácil. Vamos falar hoje sobre figuras de linguagem. Então, quem quiser pode fazer contato com o professor, deixar recado aí na descrição do vídeo. O e-mail do professor Marcos é prof.marcosroberto.português@gmail.com. Vamos lá então. A alternativa em que a figura de linguagem está corretamente classificada é... então aqui nós devemos analisar qual tem a correta descrição da figura de linguagem de acordo com a frase que aí está colocada. Professor, é verdade que são inúmeras as figuras de linguagem? Sim, são várias figuras de linguagem. Mas vamos dar algumas diquinhas para vocês e fazer algumas considerações. Então, aqui a gente tem que colocar a correta, classificação correta. Meu marido é um bicho preguiça. Meu marido é um bicho preguiça. Será que isso é um pleonasmo? Pleonasmo? Isso aqui é uma metáfora, não é um pleonasmo. Então, metáfora. Então, o que é metáfora, professor? É a figura de linguagem que está aí na letra A. Então, ó, consiste no emprego de palavra ou frase por semelhança ou comparação. Então, nisto consiste uma metáfora. É o emprego de uma palavra ou frase por semelhança ou comparação. E normalmente vai ocorrer com o verbo ser, com as formas é, já conjugada, foi. Então observe aqui a questão do texto. Ó, meu marido é um bicho preguiça. É uma figura, é uma linguagem figurada, né? Evidente que o marido não constitui um animal. Aqui é uma comparação. Fez apenas a comparação. Então esse é aqui, é o verbo ser, usado nesse sentido aqui, constitui uma metáfora. Uma metáfora. Eu sempre comento nos cursos presenciais. Vamos anotar uma dica, meus alunos? Aí eu digo assim, ó. Para lembrar, vocês vão falar metaforé. Metaforé. Isso. Metaforé, 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 metaforé. Toda vez que for metáfora, em geral, vai ter o verbo ser, vai ter um é. Então fica fácil de você lembrar essa diquinha do professor Marcos. Metaforé, metaforé. Então aqui na letra A, nós temos uma metáfora e não um pleonasmo. Então aqui está errado. Aqui não é pleonasmo. Aqui vai ser metáfora. Metáfora. Então aqui na letra A a gente tem uma metáfora. Metáfora. Tá, o professor, mas então o que seria pleonasmo? Pleonasmo é toda vez que a gente tem uma superfluidade de palavras, um excesso de palavras, uma repetição desnecessária de palavras que não condiz com o contexto oracional. Vamos anotar então, professor, este conceito? Vamos lá. Pleonasmo.
que vem a ser pleonasmo, professor? Pleonasmo. Bom, antes de falar de pleonasmo, da definição do pleonasmo vicioso, eu quero falar de um outro tipo de pleonasmo. São de duas naturezas. Nós temos o pleonasmo enfático ou estilístico e o pleonasmo vicioso. Então vamos falar do pleonasmo enfático. Pleonasmo enfático ou estilístico. Ah, é, professor? Tem dois tipos? Tem. Então, pleonasmo são de duas espécies. O pleonasmo enfático ou estilístico e o pleonasmo vicioso. Deixe-me corrigir aqui. Então, o pleonasmo enfático ou estilístico e o pleonasmo vicioso. O pleonasmo enfático ou estilístico não constitui erro nem desvio da norma padrão. Então, esse tipo de pleonasmo não constitui erro, desvio ou vício de linguagem. Trata-se de um recurso de estilo. Ou seja, de uma maneira de escrever e de expressar que é próprio do autor ou da pessoa que elabora um texto. Vamos a alguns exemplos, professor? Vamos lá então. Pleonasmo enfático ou estilístico. Eu digo assim: morava aqui um homem pobre, pobre. Então, isso aqui não é um erro, não constitui um erro. É uma forma de expressar para enfatizar alguma coisa. Ou então eu digo: vi com os meus próprios olhos. Vi com os meus próprios olhos. Também não constitui um erro, embora alguém possa dizer: olha, mas os olhos são para ver mesmo, professor. Aqui houve uma opção para a pessoa que está elaborando o texto de enfatizar o contexto oracional. A dor, ninguém a quer. Então aqui eu repito o objeto direto. Então esse aqui é uma coisa a que denominamos objeto direto pleonástico. Mais um exemplo, professor? Vamos lá. Eu digo assim, ó: esse é um bom rapaz. Então aqui nessas hipóteses que nós estamos analisando, nós temos pleonasmo enfático ou estilístico e não constitui erro. Agora vamos falar do pleonasmo vicioso. Este sim constitui um erro, um desvio em relação à norma padrão. Eu vou apagar essa parte da metáfora para que nós possamos escrever aqui o pleonasmo vicioso. Então vamos lá, aqui nós temos um pleonasmo vicioso, enfático, e o 2 vai ser o pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso. Professor, o que é pleonasmo vicioso? Aqui sim constitui um desvio em relação à norma padrão. Então, na verdade, a gente está falando pleonasmo o que, professor? Numa repetição de palavras de sentido idêntico. Repetição de palavras com sentido idêntico. Isto
é o pleonasmo vicioso. Também encontraremos em alguns livros um outro nome para isso, que é tautologia. Vamos anotar então? Tautologia. Então, tautologia ou pleonasmo vicioso vem a ser a mesma figura de linguagem, tá? Então, tautologia ou pleonasmo vicioso. E aqui os alunos em geral conhecem exemplos clássicos de pleonasmo vicioso. Vamos ver algum, professor? Vamos lá então. Quando eu falo subir para cima, olha só, subir para cima, ou então descer para baixo. Ou então encarar cara a cara, unanimidade de todos, opinião individual de cada um, hemorragia de sangue e sangue vermelho, né? Vamos deixar mais pleonástico ainda. Então aqui nós temos exemplos de pleonasmo vicioso. Então, pleonasmo contempla duas modalidades: pleonasmo enfático ou estilístico, que não constitui erro, desvio ou vício em relação à linguagem ou ao emprego da língua, e é um recurso de estilo. E o pleonasmo vicioso, que é uma repetição desnecessária, uma superfluidade de palavras e vocábulos que guardam a mesma relação de identidade. Também obedece ao nome, também denomina-se tautologia. Então, a nossa resposta não pode ser a letra A. Então, a letra A está fora, não constitui a resposta do nosso teste. Vamos analisar a B agora, professor, ou a C, ou a D. O que a gente vai analisar? Bom, vamos aqui na C. A C é a resposta, professor? Não, a C não é a resposta. A C não é a resposta. Professor, como que eu sei disso aqui? Simples, porque isso aqui não é onomatopeia. A casa era muito bonita e o jardim maravilhoso. Professor, aqui é o verbo ser, não seria pleonasmo? Não, aqui a gente está diante de uma outra figura de linguagem, é zeugma, né? Então, por conta dessa vírgula aqui, nós temos zeugma. Então, vamos falar agora de onomatopeia e zeugma, para a gente ver o que significa cada uma dessas figuras. Quem quiser, pause o vídeo, o professor Marcos vai apagar aqui a parte de cima para fazer as considerações. Vamos lá então, professor. O que seria onomatopeia? Vamos lá, onomatopeia. Não se esqueçam que onomatopeia não tem mais acento por conta do acordo ortográfico, né? Os ditongos abertos tônicos não recebem mais acento em paroxítonas. Professor, o que é onomatopeia? É a reprodução de sons ligados a objetos e ação, né? Então seria uma, vamos colocar aqui em letra minúscula, uma definição. Uma formação ou uso de palavras que imitam aproximadamente, não precisa ser exatamente, os sons. Quaisquer tipo de sons, professor? Não, sons ligados aos objetos e ações a que elas se referem. Com os recursos
de que a língua dispõe. Eu gosto desta definição, que é mais ou menos a definição do professor Luiz Antônio Sacconi, em seu excelente dicionário da língua portuguesa. Então, formação ou uso de palavras que imitam aproximadamente os sons ligados aos objetos, ações, animais também, né? Seria interessante observar. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de onomatopeia. Então, coachar, tic-tac, é um barulho, né? Bum. Então, o miau do gato, au-au, do cachorro, o som do reco-reco ou o bem-te-vi. Então, tudo isso constitui onomatopeias. Então, figuras onomatopeicas são sons onomatopeicos. Pronto. Agora, professor, vamos falar um pouco de zeugma. Elipse, pessoal, é uma figura de linguagem que constitui na omissão de um termo que se depreende pelo contexto. Então, olha só, quando eu digo, por exemplo, vi um animal, eu percebo pela terminação verbal que isso aqui trata-se do sujeito eu. Então aqui eu tenho a elipse do sujeito. Daí por que chamar-se sujeito elíptico, desinencial, implícito, ou uma definição muito antiga, da década de 70, oculto. Então, sujeito elíptico, desinencial, implícito ou oculto por elipse. Então, vi, eu sei que aqui eu estou tratando do eu. Então, aqui eu tenho uma elipse. Zeugma é semelhante à elipse, mas com uma diferença bastante peculiar. É que no zeugma aparece a palavra, o verbo, e depois some. Então, olha só, a gente coloca uma definição de zeugma aqui. Vamos pegar uma definição do professor Sacconi também? Vamos lá. É uma figura de linguagem pela qual se subentendem numa ou mais frases ou orações palavras expressas noutra frase ou oração que com essas está ligada. Então aqui nós temos uma definição técnica do professor Luiz Antônio Sacconi, figura de linguagem pela qual se subentendem numa ou mais frases ou orações palavras expressas noutra frase ou oração que com essas está ligada. O professor Sacconi, em seu dicionário, ele exemplifica desta maneira: vi alguns rapazes e algumas garotas. Então esse algumas não precisaria aparecer no contexto. Então ele diz somente vi alguns rapazes e garotas, e ele omite esse segundo termo aqui. Na gramática normativa da língua portuguesa, há outros exemplos interessantes, inclusive para o uso da vírgula. Então, eu
vou usar um exemplo para vocês. Eu falo assim, ó, João comprou tapetes, ponto e vírgula, Pedro, vírgula, bolsas. Então, João comprou tapetes, Pedro, bolsas. O que eu observo aqui? Eu observo que este verbo comprar apareceu aqui na primeira oração, mas aqui na segunda oração ele foi substituído por uma vírgula. Então, esta vírgula aqui, ela marca a omissão do verbo comprar. Então, esta vírgula aqui desse segundo período marca a omissão do verbo comprar. Então, a isso denominamos zeugma. É quando um termo ele deixa de aparecer num segundo momento. Ele apareceu a primeira vez e depois não aparece mais. Então, quando vocês estudam o emprego de pontuação, vírgula, na ordem direta dos termos oracionais, a vírgula serve para marcar o zeugma, que é essa figura de linguagem, tá? Na qual nós omitimos um termo que já apareceu no contexto. A casa era bonita e o jardim maravilhoso. Então, aqui na alternativa C, eu omiti o verbo ser, que estava aqui, ó, era. Então, ó, a casa era muito bonita e o jardim era maravilhoso. Então, omiti o segundo verbo aqui, o era, novamente. Então, aqui nesse pedaço eu tenho zeugma. Então, aqui eu tenho a figura de linguagem zeugma. Aqui eu tenho a figura de linguagem zeugma. Tá? Por isso que a resposta não pode ser esta onomatopeia. Ele quer a figura correta. Então vamos marcar aqui também, professor, na letra A. Isso aqui era o que mesmo? Metáfora, né? Nós tínhamos dito para vocês que isso aqui era metáfora. Ótimo. Então, metáfora, zeugma, onomatopeia nós definimos aqui na parte de cima, zeugma. Vamos lá. B e D, qual que a gente vai escolher, professor? Vamos então para D. Vamos ver você dançando valsa. Antítese. Antítese, professor? Não, né? Não é antítese. Professor, o que é antítese? Antítese vai ser uma figura de linguagem que trata de sentidos opostos, né? Uma oposição de ideias e de palavras. Vamos colocar aqui então. Ó. Então, o que seria uma antítese, professor? Antítese é uma figura de linguagem que constitui na oposição entre ideias e palavras. Então eu digo, por exemplo, a alegria e a tristeza fazem parte da existência. Então olha só, eu tenho dois referenciais expressos contrários, opostos. Eu tenho alegria e tenho tristeza. Então poderia colocar bem e mal, quente e frio, viver e morrer. Então a isso denominamos antítese. É uma oposição de ideias. Então, professor, o que seria essa figura de linguagem? Olha, eu vou colocar aqui para você notar uma curiosidade aqui, ó. Vamos lá, vamos anotar aqui bonitinho para você observar uma repetição de sons. Olha só. Vamos ver você e valsa. Olha, professor, vamos ver você dançando valsa. O que eu tenho aqui, professor? Eu tenho uma repetição de consoantes, em vocábulos próximos,
próximos para conferir aí uma musicalidade ao texto. Existem exemplos mais disso aqui naquela frase trava-línguas, né? Já viram aquele trava-línguas? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha o tanto de R repetido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa figura de linguagem, pessoal, que repete consoantes, recebe o nome de aliteração. Aliteração. Ah, então aqui na letra D vai ser o que, professor? Aliteração. Vamos anotar aqui. Aliteração. Então, o que constitui a aliteração? É uma repetição de consoantes em vocábulos próximos. É uma repetição de consoantes em vocábulos próximos. Isso que é uma aliteração. É uma repetição de consoantes. Consoantes em vocábulos próximos. Repetição de consoantes em vocábulos próximos é aliteração. Nossa, professor, quantas coisas para a gente guardar na cabeça. Mas tem um jeitinho de o senhor explicar isso mais fácil, professor? Tem. Metáfora era metaforé. E aliteração? Você pode gravar assim, ó. Alitera-com, ou seja, alitera consoante. Olha só, vamos escrever aqui. Aliteração, como que seria, professor? Alitera-com, guarde assim. Então a diquinha do Marcão é alitera-com. Esse com é para você lembrar de consoante. É para você lembrar de consoante. Então, o que é uma aliteração? O que é uma alitera-com? É uma repetição de consoante. Alitera-com, repetição de consoante. Tá? Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. Ou 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então, nós repetimos aqui, nessas orações, várias consoantes. Vamos ver você dançando valsa? Vamos ver você dançando valsa. Repetição do V. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Repetição do R. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então, são os famosos trava-línguas, exemplos de aliteração, alitera-com. Portanto, a nossa resposta vai ser letra B. Portanto, a nossa resposta vai ser a letra B. Ela andava com seu Jorge amado na bolsa, que é um exemplo de metonímia. Metonímia. Então, resposta do nosso teste é a letra B, metonímia. Mas, professor, dá para falar um pouquinho de metonímia? Vamos lá. Então, vamos encerrar a nossa aulinha falando um pouquinho de metonímia também. Não se esqueçam, vocês podem imprimir esse teste aqui na descrição do vídeo e fazer todas as anotações que o professor Marcos coloca no slide. Vamos lá? Metonímia. Metonímia. O que é uma metonímia, professor Marcos? Então, consiste na substituição, na troca, né, pessoal, de um nome por outro. Em razão de existir algum relacionamento ou ideia afim entre eles, tá? Então, consiste na substituição de um nome por outro em razão de existir algum relacionamento ou ideia afim entre eles, ideias próximas. Vamos a alguns exemplos então de metonímia. Um exemplo que eu posso usar da
parte pelo todo. A parte pelo todo. Um exemplo de metonímia. Eu digo assim: ele não tem teto. Esse teto igual casa para morar. Ele não tem teto para morar. Então, olha só, eu usei teto para sinalizar casa. Para sinalizar casa. Então, esse aqui é um exemplo de metonímia. 2. O abstrato pelo concreto. O abstrato pelo concreto. Vamos um exemplinho, a gente fala assim: devemos proteger a infância. E quando eu falo infância, eu quero me referir às crianças. Então aqui eu usei infância para simbolizar crianças. Eu usei infância para simbolizar crianças. Então esse aqui é um exemplo de metonímia. Mais um exemplo. Vamos lá, professor. Um exemplo mais. Quando eu uso continente pelo conteúdo. Como, por exemplo, eu digo: comi um prato antes de sair. Comi um prato. E esse prato vai simbolizar o quê? Comida antes de sair. Então, comi um prato antes de sair. Então, não significa que eu comi efetivamente o prato de louça, de porcelana, mas tão somente a comida que nele havia. Um outro exemplo, um último exemplo, professor, são vários exemplos de metonímia. O autor pela obra. Então, eu digo assim: comprei um Da Vinci. Comprei um Portinari. Então, aqui eu estou me referindo, evidentemente, a um quadro que foi produzido por esse pintor, não necessariamente a ele. Então, a um quadro, a uma obra, a uma escultura. Então, eu estou me reportando a Leonardo da Vinci, pintor e escultor italiano do século XV, aproximadamente. Então, quando eu falo comprei um Da Vinci. E no nosso exemplo aqui, ela andava sempre com o seu Jorge Amado na bolsa. Não é que ela andava com o escritor brasileiro Jorge Amado em sua bolsa, mas tão somente com uma obra que foi produzida por Jorge Amado, né? Poderia ser Tita, Cacau, Suor, País do Carnaval, alguma das obras aí, Capitães de Areia, do queridíssimo escritor Jorge Amado, que eu particularmente recomendo, acho uma leitura muito interessante, muito fácil de ler. A Morte é a Morte de Quincas Berro d'Água, dá para você rir bastante com essas obras aí do Jorge Amado e aprender muitas coisas. É isso aí, pessoal. Então peço que vocês inscrevam-se aí no canal do professor Marcos Roberto Santos, né? Façam divulgação, comentem e estejam aí sempre presentes, fazendo este contato gostoso que eu adoro, prestigiando, postando comentários e sugestões. Fiquem com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro.